A crise de salários no Sporting de Nampula. Boa noite, bem-vindo às notícias a esta hora. A polícia deteve na noite de ontem um jovem indiciado de ter sido o líder dos malfeitores que atearam fogo numa casa da cidade da Beira, que culminou com a morte de 3 membros da mesma família. Já há pelo menos um detido em conexão com o caso do incêndio que matou, na madrugada desta quarta-feira, um casal e uma filha do mesmo que tinha apenas 4 anos. A polícia convocou a imprensa nesta quinta-feira para apresentar este indivíduo, que é apontado como o líder dos malfeitores que atearam fogo na casa das vítimas. Este indivíduo era uma pessoa próxima do casal e foram até vizinhos no 14º bairro há cerca de um ano. Na madrugada do incêndio que ocorreu no 17º bairro, o suspeito, que reside a cerca de 4 km do local do incêndio, foi uma das primeiras pessoas a chegar no local do crime. Só que quando fizeram o primeiro socorro, eles dali foram embora. E não são dessa área, são da outra área. Agora não sabemos eles como é que socorreram, depois foram embora. Porque a pessoa que pode socorrer, deve socorrer, você estar ali no lugar, até que esperar outras pessoas chegar. Mas eles socorreram, depois foram embora para casas deles, e depois não vivem nessa área, dizem que vive lá na outra área. A polícia diz que encontrou na posse do detido esta carteira e no seu interior um isqueiro e estas braçadeiras do mesmo tipo usadas para trancar a porta da casa das vítimas por fora. As roupas e a carteira do indiciado exalavam um odor de gasolina, combustível usado para atear o fogo. O detido nega a acusação. Contudo, quando questionado sobre as braçadeiras que estavam na sua carteira, respondeu de forma vaga. Eu comecei a estar com ele na carteira ontem, quando eu fui para a cidade. Essa carteira estava em casa de minha mãe, há 1 semana, 2 parece. A polícia não tem dúvida que se trata de fogo posto e que o mesmo pode ter sido motivado por ajustes de contas. Através dos vestígios recolhidos e da audição das provas testemunhais, neste caso, concluiu-se na verdade que tratava-se de um fogo posto, ou seja, de morte resultante de fogo posto. Portanto, aventamos aqui a possibilidade de ter acontecido deste fogo posto ter sido originado pelo ajuste de contas. As 3 vítimas mortais foram enterradas na tarde desta quinta-feira num ambiente de dor e tristeza. Importa referir que este é o 3º caso de fogo posto este ano naquele bairro nos últimos 4 meses. Nos outros primeiros 2 não houve vítimas humanas. Estes casos, de acordo com dados na posse da STV, podem estar relacionados com a venda ilegal de terrenos naquela zona. Os mesmos espaços chegam a ser vendidos por mais de uma pessoa aos interessados e depois os vendedores entram em desacordos e recorrem a violências físicas para ajuste de contas. A polícia garantiu que está a investigar todos os casos de fogo posto. As investigações, portanto, prosseguem, sendo que os autos também estes já foram lavrados e devem seguir a sua tramitação. O Presidente da República diz que o Instituto Nacional de Segurança Social deve focar-se no servir aos cidadãos contribuintes e não no ponto de disputa para interesses individuais. Filipe News falava durante a gala dos 30 anos do INSS. Numa cerimônia que contou com a presença do Presidente da República, membros do Governo, representantes de empresas, entre outras personalidades, o Instituto Nacional de Segurança Social realizou a gala que marca os 30 anos da sua existência. Na ocasião, o Presidente da República saudou as reformas que o INSS tem empreendido no setor e disse que o Instituto Nacional de Segurança Social não pode ser um local de disputas para fins pessoais. Filipe Nunes disse ainda que o INSS deve se destacar no bem servir ao contribuinte. O INSS não deve parecer um banco onde gente sem requisitos exigidos vai recolher financiamentos ou apresentar projetos inviáveis, por vezes para benefícios pessoais ou de grupos de pessoas. Digo isso porque não são poucas vezes
que as pessoas, quando têm dificuldade de gerir convenientemente os seus projetos, pedem audiência para dizer que pedia que o INSS fosse o meu parceiro. E o INSS não pode ser parceiro de empresas na falência. E não é a vocação também. Há que respeitar as poupanças do trabalhador. Esse dinheiro tem dono. Há que reinvestir com as poupanças recolhidas em projetos que beneficiem o povo no seu todo, mas o trabalhador em especial, porque ele sai do seu suor. Como forma de assegurar a concretização dos princípios de gestão transparente e de prestação de contas, como governo, orientamos ao Instituto Nacional de Segurança Social para publicar as contas atrasadas dos anos 2012, 2013 e 2014 e publicar regularmente as contas dos anos seguintes, como seja 2015, 2016 e 2017. E é o que está a acontecer. No âmbito das medidas que temos vindo a imprimir na prevenção e combate às práticas de corrupção, criamos mecanismos para que qualquer cidadão possa ter acesso à informação sobre a situação real do nosso sistema de segurança social, e é o que está a acontecer. Um dos avanços que o Instituto Nacional de Segurança Social registrou é a informatização do seu sistema, permitindo que o contribuinte conheça a sua situação sem ter que se deslocar a um balcão do INSS. A prova de vida passou a ser também feita no formato biométrico. Este último sistema permitiu detectar cerca de 7.000 pensionistas fantasmas. A ocasião serviu também para premiar algumas empresas que se destacaram na realização de descontos para a INSS. Millennium BIM, província de Nampula, foi premiada a melhor contribuinte na categoria de grande empresa. Na categoria de média empresa, a empresa Moderna, na província de Sofala, foi a premiada. Na categoria pequena empresa, foi galardoada a Suma Limitada, da província de Gaza. Os representantes destas empresas, reconhecidas pelo INSS, receberam das mãos do Presidente da República os seus respectivos diplomas. O Instituto Nacional de Segurança Social foi fundado em 1988 com apenas 10 contribuintes e hoje conta com mais de 97.000 empresas inscritas, cerca de 1 milhão de contribuintes. A União Europeia tem 300 milhões de euros que eram destinados ao orçamento do Estado. Mas porque a suspensão continua por não se ter esclarecido as dívidas ocultas, esta verba será aplicada em projetos de desenvolvimento. A informação foi avançada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros no âmbito da cerimónia de entrega de cartas credenciais de 8 embaixadores. O apoio ao Orçamento do Estado foi um dos pontos discutidos no encontro entre o Presidente da República e o novo embaixador da União Europeia, António Gaspar, que esteve na presidência para apresentar as suas cartas credenciais. E aqui ficou claro que a suspensão do apoio ao Orçamento do Estado de 2019 continua, embora a União Europeia tivesse reservado 300 milhões de euros para apoiar Moçambique. Aliás, a verba continua destinada ao país, mas não será o governo a fazer a gestão da mesma. Nesta fase não vai ser usado por esta via, vai financiar projetos específicos de desenvolvimento, incluindo o processo de pacificação da paz. Há todo um trabalho que está a ser feito para que as dívidas periféricas possam ser esclarecidas. Ultrapassada esta fase, certamente será colocado na mesa de diálogo os mecanismos de financiamento que poderão ser os mais eficientes, incluindo o apoio ao orçamento. Além do diplomata da União Europeia, apresentaram cartas credenciais embaixadores de 7 países, nomeadamente do Reino Unido e Irlanda do Norte, Emirados Árabes Unidos, Congo, Irlanda, Arábia Saudita, Reino dos Países Baixos e Espanha. A tônica nas conversações com estes diplomatas foi o apoio no processo de paz, numa fase de desarmamento dos homens armados da RENAMO e a sua integração nas forças de defesa e segurança. Basicamente, estamos a falar de assistência técnica e apoio financeiro para as operações, sobretudo de desmilitarização, desarmamento e integração social
das pessoas envolvidas, para que se sintam efetivamente pessoas que estão integradas na sociedade. Com os diplomatas, o chefe do Estado discutiu também a cooperação nas áreas de educação, da saúde, água e saneamento. 2 cidadãos moçambicanos estão detidos na primeira esquadra da PRM na cidade de Maputo, acusados de tráfico de marfim. A polícia apreendeu ainda espécies marinhas proibidas. Estes cidadãos foram encontrados pela polícia a transportar 3 pontas de marfim na capital do país. De acordo com a polícia, as 3 pontas de marfim estavam escondidas na viatura em que se fazia o transportar. Entretanto, um dos indiciados diz que é motorista e não sabia que se tratava do tráfico de pontas de marfim. Estou aqui porque foi encontrado com pontas de marfim no carro do meu patrão. Ele é que me mandou ao comprador, sem eu saber. É Felipe Justino Jack, é o dono do complexo e tinha uma empresa de sucatas, trabalhava na Reclame, não sei se conheceram a Reclame, uma empresa sul-africana. Sim, ele trabalhou, ele era diretor da Reclame. Já Mateus Nunes confirma a sua participação no crime e soube do negócio a partir do Facebook. Apareceram 2 moços numa que temos o quê? Esse negócio aqui de marfim, me mostraram no Facebook. Então, dali eu falei com o meu tio, que trabalha aqui, que é a polícia. Eu falei, disse que está onde esse grande negócio. Eu falei assim, existem as cenas, me mostraram no telefone. O porta-voz do comando da PRM ao nível da cidade de Maputo, Lionel Muxina, diz que a detenção dos 2 indivíduos foi graças ao trabalho coordenado da polícia. Foram imediatamente interceptados e trazidos sob custódia, que é para a responsabilização desta prática criminal. Na ocasião, a polícia apresentou também quantidades significativas de cavalo marinho, barbatanas de tubarão, que estavam na posse de uma cidadã chinesa, prestes para embarcar para o seu país. Arrancaram ontem as obras de reabilitação de emergência da Estrada Nacional número 1, no troço Inchope-Caia, na província de Sofala. As obras estão avaliadas em mais de 1.000 milhões de meticais e são financiadas pelo Governo Nacional. Iniciou nesta quarta-feira o fim do martírio para percorrer cerca de 300 quilómetros entre a região do Inchope, na fronteira entre as províncias de Sofala e Manica, e a região de Matondo, no distrito de Caia. Atualmente, o troço em causa é caracterizado por enormes buracos, o que condiciona sobremaneira a circulação de pessoas e bens. A reparação de emergência consistirá na remoção do asfalto ora danificado, por forma a garantir uma circulação segura e eficaz de pessoas e bens entre o norte, centro e sul, com vista a viabilizar o desenvolvimento social. Há toda uma preocupação do governo de criar as melhores condições de transitabilidade ao longo da estrada número 1. O ministro das Obras Públicas falava à população do distrito de Gorongosa logo após o lançamento das obras de emergência e lembrou que o troço em causa chegou a este estado devido ao conflito armado. Como podem ver, a paz é um bem precioso. Sem ela, nada se faz, antes pelo contrário, nós andamos para trás. O governo, agora que estamos num ambiente de paz, vai investir muito mais na rede viária, nas estradas aqui da província de Sofala. Serão criados cerca de 200 postos de trabalho e a prioridade será para a população local. Queremos apelar aos jovens para que aproveitem esta oportunidade, trabalhem e aprendam a fazer o trabalho de estradas para que futuramente possam por si ter este tipo também de iniciativas. Em relação aos empreiteiros, queremos também chamar a atenção para que dentro destes 12 meses possam construir a estrada com a devida qualidade e dentro do prazo que foi estipulado. A reparação de emergência, que durará 1 ano, está dividida em 2 troços, Inchope e Kanda, avaliado em cerca de 480 milhões de meticais, que está sob responsabilidade de um empreiteiro chinês denominado AFEC, e o troço Kanda-Caia, sob responsabilidade da Sinohydro, também empreiteiro chinês, avaliado em 712 milhões de meticais. Por outro lado, dificuldades financeiras estão a condicionar o término das obras de ampliação e modernização da Estrada Nacional número 6, que liga a cidade portuária da Beira e a fronteira com Zimbábue, na região de Machipanda.
O governo necessita de 15 milhões de dólares para concluir a infraestrutura. O governo está à procura de cerca de 15 milhões de dólares para dar seguimento às obras de reabilitação da Estrada Nacional número 6, concretamente no norte de Inchope. O valor em causa servirá para reassentar os proprietários das residências, estabelecimentos comerciais e infraestruturas de eletricidade que se localizam nos locais abrangidos pelo projeto da construção da ponte. Para o efeito, está-se a mobilizar recursos financeiros para a prossecução deste trabalho de remoção destas infraestruturas existentes nesta área de intervenção. Acreditamos que, finalizado o processo de mobilização de recursos, que a gente acredita que dentro de 2 meses poderemos finalizar este processo. Estamos a falar de 15 milhões de dólares americanos que são necessários, portanto, para o reassentamento, portanto, daquelas infraestruturas ali à volta. E isto concluído, retoma-se, portanto, o trabalho da construção do nó de Inchope e que tudo leva a crer que só até o próximo ano teremos esta infraestrutura, este nó concluído, e tendo o nó concluído aí poderemos então avançar para as datas da sua inauguração. João Machatini falava à imprensa depois de visitar parte das obras em curso na Estrada Nacional número 6, no troço entre Beira e Inchope, nomeadamente as portagens e balanças, cujas obras estão na fase conclusiva. Ainda há um desafio que consiste em capacitar o corpo técnico moçambicano para poder lidar com esta tecnologia de cobrança. O troço Beira-Machipanda é de cerca de 300 km e a conclusão das obras estava prevista para abril deste ano, mas o reassentamento de mais de 500 famílias noutros pontos da rodovia, incluindo no Inchope, é que tem estado a condicionar a conclusão do troço. 34% dos médicos no país estão ilegais, de acordo com o bastonário da Ordem dos Médicos. António Zacaria diz que este fato constitui um autêntico atentado à saúde pública. Foi durante o 2º Congresso da Ordem dos Médicos e 12º da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, realizado esta quinta-feira em Maputo, que o bastonário da Ordem dos Médicos revelou que 34% dos 3.752 médicos registrados estão em situação irregular. São médicos que exercem sem que sejam devidamente inscritos na Ordem dos Médicos. Isto é um grande problema e nós estamos a fazer, portanto, fazemos sempre questão de chamar a atenção à população moçambicana, ao povo moçambicano, e a Ordem dos Médicos tem à disposição do povo a lista dos médicos que estão regularmente qualificados para exercício de medicina na website. Portanto, todo indivíduo deve ir ao website e verificar se aquele indivíduo consta ou não consta. António Zacarias explicou que este fato constitui um perigo à saúde pública, já que não se sabe ao certo quais são as qualificações destes profissionais. Esses médicos podem pôr em causa a saúde pública, porque não sabemos quais são as suas capacidades técnico-profissionais para exercerem a medicina. E chamamos a atenção à Inspeção Nacional de Saúde, à PGR e à Polícia para atuarem contra esses indivíduos que exercem ilegalmente a medicina. No evento participaram bastonários e pesquisadores de 9 países com a missão de partilhar experiências e encontrar soluções para aqueles que são os desafios da globalização, lema proposto para o Congresso. Enéas Comicha visitou hoje o mercado de Chiquelene, na cidade de Maputo, para se inteirar das preocupações dos munícipes em mais um ato de pré-campanha. O cabeça de lista da Frelimo para a capital do país diz respeitar seus adversários da corrida eleitoral. Manhã fria e acompanhada de chuviscos na cidade capital do país. Mesmo assim, Enéas Comicha não ficou de braços cruzados e nem os munícipes quiseram perder a oportunidade de interagir com o cabeça de lista do Partido Frelimo e colocar as suas preocupações. Numa visita que privilegiou o contacto interpessoal, Enéas Comicha disse que o principal objetivo é se inteirar das preocupações dos munícipes para que estas possam merecer especial atenção no seu programa de governação municipal. É importante irmos registando aquilo que são os anseios e preocupações dos munícipes, neste caso nos mercados. Então, mercado Chiquelene, mercado 1 de junho, viemos aqui para ver as condições
em que estão a trabalhar para permitir que no programa que vamos propor à Assembleia Municipal possamos ser o mais realista possível. Ciente de que não concorre sozinho pela autarquia da capital do país, o cabeça de lista da Frelimo diz que respeita a todos os seus adversários. As eleições de 10 de outubro vamos nos conhecer agora no decurso da campanha eleitoral, certamente com respeito, como respeito todos os outros que efetivamente estão neste processo de corrida eleitoral. Sobre os pronunciamentos de Samora Machel Júnior, que davam conta de que o seu afastamento da corrida eleitoral é resultado da má-fé dos camaradas da Frelimo, Enéas Comiche limitou-se a dizer que Machel Júnior sabe porque é que disse isso. Enquanto isso, o comandante-geral da polícia reuniu com cabeças de listas dos partidos políticos que irão concorrer nos 6 municípios da Zambésia nas eleições autárquicas. A reunião visava discutir mecanismos de segurança eleitoral para todos os partidos. Estamos preocupados em encontrar soluções aceitáveis para que essas eleições traduzam numa festa. Estas foram as primeiras intervenções do comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, na reunião que manteve com cabeças de listas dos 6 municípios da Zambésia, incluindo os respectivos comandantes dos distritos autárquicos. Nossa preocupação é a segurança pública. Nossa preocupação é com os próprios partidos. A nossa preocupação é com simpatizantes, que ninguém seja ferido neste processo. Os cabeças de listas intervieram na ocasião, onde pediram transparência do lado da polícia ao longo do processo eleitoral. Queria contribuir sobre aquilo que estava a levantar o meu colega de Climane, da MDM, que já sofreu. Ele acha que é a polícia que faz esse desmando. Na minha opinião, não. São os nossos apoiantes. São os nossos apoiantes. Os nossos apoiantes por quê? Quando vota, ele senta ali. Eles podem ouvir uma vitória daquele partido naquela mesa, mas na outra mesa ele não sabe. Nós temos que estar lá. O que o companheiro está aqui a dizer que nós temos que votar e voltar para casa, não havemos de voltar para casa, nós ainda desconfiamos dos nossos adversários, então será muito difícil. Por enquanto ainda não temos confiança neles. Quem vota tem de voltar para casa. Há órgãos de informação, estão aqui jornalistas, temos lá, se desconfia, como é que desconfia enquanto pôs lá fiscais? Como pôs lá os delegados da lista? Então também desconfias. A lei abriu tudo para poder conseguir controlar eleições. Vamos cumprir a lei e não é este tipo de mensagem que deve trazer num encontro como este, em que nós estamos preocupados com a segurança e você está a trazer um pronunciamento totalmente contrário contra a ordem de segurança pública. Do resto, assim foi o encontro entre os cabeças de listas que vão às eleições deste ano. O encontro que teve, portanto, lugar em Climane com o comandante-geral Bernardino Rafael. Há que destacar neste encontro a ausência da Renamo. Imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Climane. O Jornal da Noite faz uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. O Tse dança-se mais na região norte e centro da província. É feita nos jatos fúnebres para avaliar a dor. Também expressa alegria. É uma dança
dança celebrada pelos macenas. Eles dançam em momentos diferentes. Estes momentos diferentes podem ser celebrados no momento de falecimento, no momento de graduações, alegrias e tristezas. Como que podem diferenciar alegria e tristeza? É a partir das canções que cantam ou dançam UTS. As canções das graduações são feitas para significar que é momento alegre. E quando é momento de falecimento, demonstram que, afinal de contas, estamos a cantar para tirar a tristeza da família enlutada. É mais conhecida por dança da cintura. Sábado, o Costa do Sol recebe o Ferroviário de Nacala em jogo da 26ª jornada. A fazer uma campanha desastrosa, o Costa do Sol é obrigado a vencer para não ser relegado à zona de despromoção. As duas equipas, separadas por um ponto, o Ferroviário de Nacala, bem moralizados, estão proibidos de perder pontos para continuar a subir alguns degraus na tabela classificativa. Não perca o jogo. Costa do Sol, Ferroviário de Nacala. Sábado às 15 horas no campo do Costa do Sol. As emoções do Moçambola vivem-se aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Olá, meu nome é Ulica. Quero convidar-vos a todos a assistir o programa Artes e Letras na STV para conhecerem o meu trabalho como pintora na minha primeira exposição Habitantes da Madeira. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema... Elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bem jeito. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. O Parque das Quirimbas pediu à Unesco que a sua zona marítima fosse declarada Património Mundial da Humanidade. Lá foram classificadas 365 espécies de peixe. Os santuários de proteção total abrigam habitantes ou espécies de interesse considerável. Esses santuários são igualmente zonas importantes para a imigração de certos peixes e mamíferos marinhos, bem como para sua reprodução. Neles é proibida qualquer forma de colheita de recursos.
Parque Nacional das Quirimbas, é de Moçambique. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem, vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. Olá, sou Diogo, jogador do Ferroviário de Maputo. Assista Moçambola na Zap. Aqui na STV. Notícias. Seguimos com informação. Alberto Chipand lançou esta tarde Como Eu Vivo a Minha História. A obra recupera aspectos ligados à vida e participação do antigo combatente na luta armada de libertação nacional. 11 capítulos, 538 páginas. Este é o livro que retrata as memórias de Alberto Joaquim Chipand e parte da história de Moçambique. O general na reserva fez a cerimônia do lançamento com o presidente da República, Filipe Nyusi, autor do prefácio do livro. Entre as expectativas e a ansiedade em ler-se o livro, coube ao vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, explicar o que as centenas de páginas encerram essencialmente. O livro revela ainda aspectos profundos sobre os primeiros desafios de convivência de jovens de diferentes origens, grupos étnicos, uma vez chegados à Tanzânia. Marcaram profundamente ao general os primeiros encontros com o Dr. Eduardo Mondlane Samora Machel, sobretudo quando reunidos na sala de conferências na Zimoja, Tanzânia, para as escolhas individuais pelos jovens que tinham se dirigido a Frelimo. Dentre, por um lado, o treino político-militar por início da luta armada com vista à independência e, por outro lado, a formação escolar e acadêmica. Como que introduzindo os potenciais leitores à obra, na sua intervenção, Chipand disse que espera deste trabalho um legado para as futuras gerações. Sendo esta obra
uma herança documental que deixo para as gerações vindouras. Por favor, fazei o melhor uso, para que investigadores, críticos, documentaristas, historiadores e demais acadêmicos o tomem por um instrumento para o melhor conhecimento da história da Frelimo e de Moçambique, que quer queiramos, quanto não, é a história do linear da nação moçambicana. Para o Presidente da República, como eu vivo a minha história, é um contributo que robustece as memórias coletivas do povo moçambicano. Há muito que esperávamos a resposta de muitas questões da nossa história pendentes ou ditas em versões emitidas a partir de hemisférios diferentes. Este encontro de hoje convida mais apetites de querermos saber mais, não só como o autor vive a sua história, porque acreditamos que neste livro, os outros mais que se esperam, o autor libertar-se-á do egoísmo de conservar só para si o que a história depositou no seu coração. Como eu vivo a minha história, é o primeiro tomo das memórias de Alberto Chipandi. O segundo volume já está no prelo. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, desafia a direção do Fundo de Desenvolvimento Agrário a garantir devolução do financiamento aplicado em projetos. O desafio foi lançado hoje na tomada de posse do diretor-geral do FDA, do seu adjunto e do secretário permanente do Ministério da Educação. Eusébio Maurício é o primeiro a ocupar o cargo de diretor-geral do Fundo de Desenvolvimento Agrário, depois de o governo ter mudado a estrutura do FDA, onde desapareceu a figura de presidente do Conselho de Administração. Maurício já era quadro do FDA, tendo entrado na instituição há pouco mais de 2 anos, mas antes foi diretor provincial da Agricultura em Niassa. Ocupa agora novas funções de diretor-geral do FDA, com o desafio de garantir retorno do financiamento aplicado em projetos agropecuários. Estamos a falar de uma instituição que muito recentemente esteve em escândalos de corrupção, envolvendo não só a direção, mas também proponentes de projetos. Recomendamos que aprimorem os mecanismos de gestão que assegurem o retorno dos créditos concedidos, por forma a garantir que o fundo seja sustentável. Nós pautamos pela sensibilização. O que nós queremos é ganhar mais e percebemos que a conjuntura atual também não favoreceu muito mais, sobretudo, o retorno do investimento, aliado, portanto, à questão das mudanças climáticas, mas o que temos feito é sensibilizar os nossos produtores e pouco a pouco estamos a conhecer um retorno, mas é um desafio para nós. Eusébio Maurício entra na direção do FDA, coadjuvado por Abdul César, que também tomou posse como diretor-geral adjunto do fundo. César chegou à instituição igualmente há cerca de 2 anos, tendo antes passado pelo já extinto Centro de Promoção da Agricultura. Ainda esta quinta-feira, Carlos Agostinho do Rosário conferiu posse a José Seiwani Júnior como secretário permanente do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, uma instituição que bem conhece, tendo em conta que é quadro da educação desde a década de 80. Para este, o desafio é combater a corrupção. Durante o exercício das suas funções, dê primazia aos seguintes: garantir a celeridade dos processos de formação, promoção e progressão, bem como das mudanças de carreiras. Promover ações de prevenção e combate à corrupção a todos os níveis no setor da educação. Um desafio para o qual José Júnior entende que o problema está na impunidade. A impunidade, por vezes, tem encorajado as pessoas a praticar os atos, porque depois vêm os outros a progredirem e sem que nada lhes aconteça. Portanto, vamos arregaçar as mangas, vamos continuar a fazer o trabalho que já vimos fazer. Júnior segue como secretário permanente do Ministério da Educação, em substituição de Manuel de Magalhães Rego. A província da Zambésia está a registrar focos de queimadas descontroladas. Os distritos mais afetados são Derre e Morumbala.
A nossa reportagem deparou com esta dura realidade ao longo da Estrada Nacional número 1, no distrito de Mopeia. Os camponeses estão a praticar queimadas descontroladas como forma de caçar pequenos animais. Bom, em termos de número, posso aqui não precisar, é que ao nível da Direção Provincial de Desenvolvimento da Zambésia, nós enviamos ao setor do STPI, porque é o setor que nos representa ao nível do distrito. Bom, o ano passado houve pequenos focos. Acredito que com aquilo que é a capacitação de líderes comunitários e a comunidade em si, mesmo ao nível do clube do ambiente nas escolas, os próprios coordenadores que são os professores. Então a informação está a fluir e a comunidade está a catar que são as mensagens de boas práticas de gestão dos recursos naturais. Este responsável na Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural da Zambésia diz que nesta época do ano as queimadas descontroladas atingem níveis preocupantes. Esse é um fator muito meio complicado. É quando chega o mês de agosto, setembro, outubro, são meses de pico. A comunidade, por experiências empíricas ou conhecimento empírico, a prática de agricultura, caça miúda e limpeza dos campos para a agricultura, não só afugentar os animais ferozes, eles acabam ateando fogo e automaticamente cria desgraça no seio da comunidade. E quando o fogo começa a ganhar contornos alarmantes, os camponeses ficam assustados e começam a apagar o fogo. Serviços de saúde estão focalizados na mãe e na criança, mas é preciso mudar e melhorar o envolvimento do homem na melhoria dos cuidados de saúde da sua família. Este posicionamento foi defendido hoje, durante o 14º Simpósio das Jornadas Nacionais de Saúde. 4 oradores, entre eles representantes do Ministério da Saúde, antropólogos, sociólogos e especialistas em saúde materna e infantil, juntaram-se no painel sobre o envolvimento do homem na melhoria dos cuidados de saúde. Historicamente, os serviços de saúde priorizam a saúde das mulheres e crianças, mas este modelo, de acordo com os painelistas, deve ser mudado em benefício do próprio homem e da família. Temos resultados interessantes que mostram de facto que o envolvimento do homem, tanto para a saúde da criança como para a saúde da mulher, melhoram as coberturas dos serviços de uma forma geral. Por sua vez, a antropóloga americana Caroline Audet partilhou estudos que evidenciam o sucesso do envolvimento dos parceiros no tratamento de doenças. Se aumentarmos o envolvimento do homem, espera-se que haja mudança no relacionamento, que melhora a comunicação e o homem passará a apoiar as mulheres na melhoria da sua saúde e da sua família. Também haverá melhoria na procura dos cuidados de saúde. É preciso dar conhecimentos, mudar os comportamentos e vencer barreiras culturais, porque o apoio familiar é fundamental. Não se deve forçar os homens, mas criar um sistema que faça com que o homem perceba a importância do seu apoio. E para que o homem perceba a importância do seu apoio, segundo o sociólogo Edgar Manuel, é preciso mudar a ideia de que o homem é superior à mulher. E por isso mais fortes, o que faz com que eles não procurem pelos serviços de saúde. Ele não vai buscar serviço, esse homem não irá de jeito nenhum buscar serviço de saúde, não irá buscar apoio, porque ele foi dito, amigo, você é tudo menos ser mulher, você não pode parecer mulher. Uma ideia partilhada pela especialista em saúde familiar e comunitária, que também falou das barreiras sociais que contribuem para afastar o homem dos cuidados de saúde. O homem, quando está doente, normalmente fica calado. Não fala nem com a mulher, nem com os filhos. É preciso desenhar projetos comunitários centrados nos homens, porque eles também sofrem de tuberculose, de HIV e outras doenças. Do lado da plateia, vieram contribuições tais como a necessidade de ter homens como enfermeiros de saúde materna e infantil e criar serviços virados aos homens no centro de saúde. A maioria das pessoas em choque morre fora das unidades sanitárias e devido a doenças preveníveis. Diz um estudo que recomenda maior educação das pessoas para passarem a apostar no hospital como primeira opção em caso de doença. É nas suas casas, nas dos médicos tradicionais ou de líderes religiosos, onde mais pessoas morrem no distrito de Choque, na província de Gaza. O estudo, conduzido pelo médico Celso Monjane, referente
ao período 2010 a 2017, apresentado nas jornadas científicas, constata que a maioria dessas mortes podia ser evitada nos hospitais. Constatou-se que acima de 50% da população continua a morrer fora da unidade sanitária e isso dificulta a interação das autoridades de saúde para a resolução dos problemas. E a segunda constatação é que a população continua a morrer por causas preveníveis. As 5 causas de morte que foram encontradas, nomeadamente o HIV-Sida, a malária, a tuberculose, doenças infecciosas e infecções respiratórias agudas, são causas completamente preveníveis. E é evidente que há necessidade de melhorar-se a educação da população para que continue a seguir as medidas preventivas para essas doenças. Ainda nas jornadas científicas terminadas esta quinta-feira, o médico legista Bonifácio Cebola estudou as tendências e as características da violência doméstica baseada nos casos notificados nos hospitais da cidade da Beira. O resultado demonstra que são pessoas cada vez mais jovens que nela se envolvem e que a transformação da violência doméstica em crime público fez subir o número de casos que chegam às autoridades. Em 2011, nós tivemos 30 casos que foram observados a nível da medicina legal. Porém, em 2015 foram observados 540 casos, que quer dizer uma tendência muito elevada. E sabemos que ainda esse número de casos não é todo o número de casos que existe, porque existe muita subnotificação dos casos ou as vítimas às vezes não aparecem. Outro aspecto que chamou a atenção nos resultados do estudo é o facto de a maioria dos casos de violência doméstica ter acontecido entre pessoas dos 20 a 30 anos, contra os cerca de 35 a 40 da maioria dos países já estudados. Vamos ao intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 22. Para Inhambane, 30 graus de máxima, 23 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 21. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 17. Para Tete espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 23. E para Quelimane espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 20. Já para a zona norte do país, concretamente na cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 20. Pemba poderá registrar 30 graus de máxima e 21 de mínima. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 13. Aguarde por si, logo após o intervalo. Até já. Olá, meu nome é Ulica. Quero convidar-vos a todos a assistir o programa Artes e Letras na STV para conhecerem o meu trabalho como pintora na minha primeira exposição Habitantes da Madeira. O arquipélago de Bazaruto constitui uma parte insular de Moçambique, composto por 5 ilhas: Bazaruto, Benguerua, Magarugue, Santa Carolina e Bangue, com uma área total de 1.430 km². Está situado ao norte da província de Inhambane, ocupando parte dos distritos de Vilanculo e Açoro. A nível de infraestruturas turísticas, nos últimos anos, viu crescer o número de hotéis e lodges ao longo da costa. Possui uma biodiversidade faunística invejável, construída por dugongos, golfinhos,
baleias, tartarugas marinhas, tubarão-baleia. A transparência das suas águas, a qualidade e beleza dos seus recifes no coral e 5 espécies de tartarugas marinhas proporcionam um ambiente adequado para o mergulho e safari oceânico. Possui a maior e provavelmente a mais viável população de dugongos da região ocidental do Oceano Índico. Recursos pesqueiros. Possui cerca de 80% das espécies de fauna etiológica representativa da região. Sumbi, singi wusi dogor lago, unga siveti kumakolo, wagudwa na kulidiwo. Sumbi, singi wusi dogor lago, unga siveti kumakolo, wagudwa na kulidiwo. Yina vindra kamboye, na yilandra kuane, yina yatuma palane, yina simana kotepo. Yina vindra kamboye, na yilandra kuane, yina yatuma palane, yina simana kotepo. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô? Sim. Ilustre Amorim, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. Olá, eu sou o Guerrugo, jogador de Coxa de Sol. Assista a Moçambola no Zap. Aqui na STV Notícias. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem, vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas... Não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país.
Já sabe que o pulsar dos municípios marca presença no último bloco do Jornal da Noite. E hoje fica com o balanço da governação da autarquia de Nacala Porto. É o fim do Jornal da Noite. Até amanhã. Nacala Porto é a segunda cidade mais importante da província de Nampula e situa-se na parte costeira, banhada pelo Oceano Índico, de onde está instalado este que é dos portos mais importantes na África Austral, devido à profundidade das águas que permite um movimento de navios de grande calado. A superfície total é de 340 km². A autarquia é dirigida por Rui Chong Sao, que no plano quinquenal municipal 2014-2018 definiu 4 grandes pilares, a saber, desenvolvimento institucional, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico integrado e cooperação interna e internacional. Quando nós entramos no município de Nacala, lançamos a campanha de lixo. Eu próprio fui eu quem lancei e eu disse que seria o fiscal da limpeza da cidade, e também desde 2014 não há focos de lixo na cidade de Nacala e nós adquirimos alguns equipamentos, são pá carregadoras e basculantes e porta-contentores e também alguns tratores para apoiar na remoção do lixo. Gestão do lixo. A gestão do lixo poderá ficar mais facilitada ainda com a entrada em funcionamento deste centro de compostagem financiado pela União Europeia, que tem como objetivo transformar o lixo orgânico em adubo e reciclar os adubos que assim permitirem. Estradas. O setor de estradas é dos que mais investimentos absorve, uma vez que a cidade de Nacala tem um terreno muito irregular que aumenta o nível de estragos quando chove. Sabemos que a nossa cidade, quando chove, desde 2013, 2014, quando chove no princípio de todos os anos, temos algumas enxurradas aqui na nossa cidade, porque a nossa cidade, Nacala, ocupa em 21º mundialmente. O declívio vai a nível de 100 metros a nível do mar. Nós estamos em cima. E com isso, com o apoio dos nossos parceiros empresários, nunca deixamos ficar a cidade assim, mas deixando isso, estamos convictos que fizemos daquilo que prometemos à nossa população. Ao longo do mandato foram feitos 35 km de estradas de terra batida, asfaltados 3 km e pavimentados quase 5 km de extensão de ruas no centro da cidade, para além de atividades rotineiras de tapamento de buracos. Com estas intervenções, sobretudo neste último ano, a cidade vai ganhando uma nova imagem. Urbanização. Nacala foi definida a primeira zona econômica especial e rapidamente conheceu um grande desenvolvimento do parque industrial e a procura de terra disparou. Para fazer face ao desafio, a idilidade está a centrar a sua intervenção na urbanização de zonas de expansão para infraestruturas públicas, habitação e outras atividades. Foram feitas demarcações até então, média de 3 mil talhões demarcados, atribuídos cerca de 90 a 100 doates nas mesmas áreas, de talhões para habitação e diversos fins. Aquilo que eram nossas perspectivas não foi possível alcançar, dada diversos componentes econômicas. No entanto, esperamos que até ao final dos 5 anos de mandato tenhamos média de 30% a 40% daquilo que são nossas realizações. Uma das necessidades para a aposta em novas zonas prende-se com o fato de 40% da população viver em zonas de risco bastante afetadas pela erosão. E dessa percentagem, metade precisa de uma intervenção imediata. Essa rua começa a estragar um pouco por causa de chuva. 2014 até 2018. De 2018 já aumentou a erosão. Essa erosão aqui está nos deixando nós muito triste.
muito triste até. Até chegou uma visita aqui uma vez, devido que escreveram algumas cartas que estavam próximas sobre essa erosão aqui, mas até agora não apanhamos qual é a conclusão, mas estamos muito preocupados, porque muitas casas já estão a acabar de ser levadas sobre essa erosão aqui, constante como está a ver. Temos muitas casas que estiveram próximas, isso era a estrada principal que levava até lá embaixo, mas agora já não é estrada. Aqui no meu quarteirão, aqui 6 casas que foram a levar qualquer essa erosão aqui. Assim ficamos bem preocupados. Não sei se a coisa vai acabar ou não. Nós, como município, tivemos essa ideia de marcar esses talhões na blusa para aproveitar, tirar essas pessoas que estão nas bermas dessas ravinas para transferir para um bairro mais seguro e ordenado. E a aposta para o problema de erosão em Nacala afigura-se acima das capacidades do governo municipal, dado o investimento necessário para a solução ou mitigação. Já tivemos algumas viagens para a Alemanha no ICLE, conseguimos alguns parceiros e o Banco Mundial está a nos apoiar. Já esteve aqui, já fomos visitar, o governo central sabe da situação, o governo provincial sabe da situação, está fora das nossas capacidades como município. Da última vez que fizemos os cálculos, estamos a dar cerca de 70 milhões de dólares, uma parte para minimizar a situação, mas nós como município, com nossos parceiros de cooperação, o governo provincial, o governo central, e não paramos. E o Banco Mundial já esteve aqui, está em curso. Ainda este mês de setembro foram fazer estudos de viabilidade para sabermos quanto é que custa, mas estamos em bons passos. Acho que a erosão daqui a pouco, daqui a meses ou daqui a 6 ou 8 meses estará também para a história, porque mesmo assim nós como município já estamos a intervir em algumas situações. Compramos gabiões, estamos a fazer algumas drenagens para minimizar a situação. A batalha contra a erosão junta outros intervenientes, como a Universidade Pedagógica, Delegação de Nacala Porto. Nós temos aqui o curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, também temos o curso de Engenharia de Construção Civil. E nós já em algum momento propusemos ao Conselho Municipal, porque temos um memorando de entendimento com o Conselho Municipal, no sentido de podermos desenvolver projetos com os estudantes, usando material local para ver se conseguimos mitigar a erosão em algumas zonas. Acesso à água. O abastecimento de água continua um desafio em alguns bairros, onde por falta de fontes e da rede de canalização, a população depende da boa vontade das empresas próximas. Lá em casa não tem torneira? Nada, não tem. E também não tem fontenário lá? Nada, não tem. Assim como é que faz? Faz assim aqui, o coço aí, a empresa, tira água, mas custa muito. Esta imagem resume o dilema que alguns moradores da periferia enfrentam para ter acesso à água. Esta criança aproveita a fuga de água na tubagem para conseguir o precioso líquido. Entretanto, estão em curso obras de construção de um reservatório e centro distribuidor, cujo trabalho é do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, em parceria com o município de Nacala Porto. Nós primeiro começamos a pôr fontenárias móveis. O que quer dizer fontenárias móveis? São tanques montados lá nos bairros mais carenciados da nossa cidade e também transportado por caminhões. Sabemos que temos um projeto muito gigantesco para a nossa cidade, para falar de água e para dar água aos nossos munícipes. Isso na nossa campanha prometemos que íamos dar água à nossa população e o sonho está realizado.
Começou no ano passado a reabilitação da tubagem obsoleta, em cerca de 80 km foi substituído e houve um incremento de 36 km para pôr uma tubagem nova. E não só, nesse processo, neste percurso, houve também mais 16 km 20 km, no total são 136 km. E essa água nós tínhamos cerca de 3.000 metros cúbicos por dia. E a nossa perspectiva, a partir de outubro ou novembro, vai passar para 30.000 metros cúbicos por dia. Com este investimento em curso e outros projetos que arrancam em breve, o nível de cobertura vai subir para 70%. Receitas fiscais. Mas a realização de investimentos depende muito da capacidade de captação de receitas. Sobre este aspecto, Rui Chong Sao fala de um município saudável. Desde que entramos, desde 2014, subimos em 80% e não só. E ainda vai melhorar porque nós temos um memorando de entendimento com a RLB. A RLB é uma empresa que faz cobranças. Que faz o cadastramento de tudo que é infraestrutura, tudo que são terrenos, todas as taxas vão estar cadastrados aqui no município. E ainda vai melhorar, mas faltamos inaugurar o banco que vai estar dentro do município e eles estarão a trabalhar com os técnicos para ver, sem chegar lá no terreno, eles já sabem as medidas, têm esses todos equipamentos e instrumentos. Para a sociedade civil, um dos pontos positivos foi a inclusão dos munícipes nos projetos de governação do atual elenco. Nós sentimos que houve melhorias, porque houve mais inclusão e integração da comunidade. Houve um elo de ligação entre a comunidade e os serviços de prestação de serviços e a comunidade, em termos de comunicação, ações que foram vistas dentro daquilo que foi o plano pré-estabelecido, que é estabelecimento de água, a ligação escola e a sociedade civil, os hospitais, tudo isso. Houve uma integração de serviços e foi bom.